Olá, primeirão, tudo bem? E aí, como que estão, pessoal? Saudade da turma, viu? Saudade de todos. Como que estão a quarentena aí? Comenta aí embaixo no nosso vídeo, ou então entre em contato por e-mail, por WhatsApp, né? Já que nessa quarentena nós estamos aí nos cuidando, né? Então o nosso meio de comunicação agora são as redes sociais, né? Então comentem aí no vídeo aqui no YouTube, ou então se eu tiver no WhatsApp, no e-mail, né, entre em contato aí. Saudade da turma toda, viu? Espero que em breve a gente possa estar todos juntos novamente. Pessoal, vamos fazer então a nossa última aula de filosofia dessa primeira unidade, né, que é a aula 6, o sentido grego. Mas antes da gente entrar na aula, vamos ler aqui a nossa frase do dia. Tem uma frase do filósofo Sócrates, né? Nós vamos falar bastante dele hoje, e tem uma frase dele que eu gosto muito, que diz assim: para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquelas admiramos. Sócrates. Essa eu acho uma frase assim bastante profunda dele, né? Porque a gente tende às vezes a admirar as pessoas, mas às vezes em nós mesmos nós não temos aquelas qualidades que a gente admira no outro, né? E eu acho essa frase assim de uma sabedoria bem bacana, né? Se a gente quer conquistar a amizade de uma pessoa digna, a gente precisa desenvolver em nós mesmos as qualidades que a gente admira nessa pessoa, né? Para a gente se tornar o mais próximo dessa pessoa e, consequentemente, o mais próximo daquilo que a gente gosta e admira nos outros, para que a gente tenha essa qualidade, para que os outros sintam o mesmo pela gente, né? Muito bacana essa frase. Pessoal, antes da gente entrar na nossa aula, no nosso conteúdo, eu quero repassar o nosso cronograma de notas, porque como agora a gente está trabalhando com essas atividades online, então eu acho interessante a gente reafirmar quais são os critérios, né, como nós vamos estar distribuindo a nossa pontuação, as notas nessa primeira unidade, tá? Então nós fizemos antes da gente entrar em quarentena, nós fizemos um simulado, tá? Eu vou estar colocando as notas do simulado no e-mail da turma. Eu enviei, a primeira atividade que eu enviei pós-quarentena, que foi da semana passada, é uma atividade valendo 5 pontos. Então a gente fica com 5 do simulado, 5 dessa atividade são 10 pontos. No final de cada aula que a gente faz, tem uma atividade, que é do caderno. Então essa atividade vale 4 pontos, tá? Somando todas as atividades feitas, né, no final de cada aula, soma um total de 4 pontos. E esses 6 pontos são as notas desses trabalhos que eu estou enviando. Vou estar enviando para vocês também uma atividade online que vocês podem fazer pelo celular, pelo computador. É só entrar e responder e já sai automaticamente a resposta pelo Google Docs. Então, nós vamos estar trabalhando com 3 atividades, cada atividade valendo 2 pontos, tá? Para a gente totalizar os 20 pontos, que dividido por 2 dá 10, que é a nossa média de notas desta primeira unidade, tá? Então esse é o cronograma que a gente vai estar trabalhando agora nessa primeira unidade, tá? Anotem aí no caderno de vocês. E aí qualquer dúvida que tiverem também em relação ao cronograma, vocês podem estar entrando em contato por e-mail, por WhatsApp, né? Aqui embaixo nos comentários no YouTube também podem colocar aí que eu respondo, tá bom? Estou à disposição aqui para atender a turma. Nosso horário é hoje de manhã na terça, então eu vou estar à disposição aqui para quem precisar de atendimento, tá? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Pessoal, nessa última aula, o título da aula é o sentido grego, né? E a grande preocupação
dos gregos nesse período. Nós estamos falando aqui do período clássico, né? O período em que viveu Sócrates, Platão, Aristóteles. Se vocês derem uma olhada naquela linha do tempo que nós vimos na semana passada na aula de artes, quando é a arte grega, né? A gente tem uma linha do tempo lá do período clássico, que é esse período que vai aproximadamente do século V ao século IV, século III antes de Cristo, né? Então, nesse período, havia uma grande preocupação com a ideia de verdade, porque a filosofia, como uma atividade, como uma forma de conhecimento que busca, através da reflexão, encontrar a verdade, ela se debruça sobre esse conceito, sobre essa ideia de verdade, né? Em grego, essa palavra verdade, ela é aletheia, né? E o significado dela é o não oculto, ou seja, o que não está escondido, né? O não dissimulado, né? O verdadeiro é o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. A verdade é a manifestação daquilo que é ou existe tal como é. Então os gregos eles tinham essa percepção de verdade e eles tinham uma preocupação, principalmente Sócrates, Platão, né, que foram assim os dois primeiros a produzir essas grandes obras que a gente estuda, né? Sócrates no sentido de provocar seus discípulos e Platão no sentido de fundar uma escola, no sentido de ter a preocupação de formalizar, ou seja, de registrar todos esses ensinamentos do seu mestre Sócrates e a partir daí Platão começa a também lecionar, começa a ter alunos, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais lá para frente nessa aula, tá? A nossa preocupação inicial aqui é que eles tinham uma grande preocupação com o que era verdade, né? Porque uma vez que eles rompem com o mito, então eles não estão mais aí dispostos a aceitar a ideia de que a verdade é relativa ou de que alguém sabendo convencer o outro, aquilo já se torna uma verdade, ou que os mitos, né, explicariam a verdade, a deusa da justiça, a deusa da guerra, a deusa do amor. Não, eles não queriam nada disso, eles queriam uma explicação lógica, eles queriam compreender isso através de um processo reflexivo, né? Então, daí a preocupação com o conceito de verdade, né? Então, para eles, para os gregos, o verdadeiro sentido é, ele se opõe ao falso, né? Quando ele fala da questão da verdade. Então, a verdade é o quê? É a oposição ao falso. E falso a gente pode entender pela palavra pseudo, né? Pseudo é o quê? É o que está encoberto, né? Escondido, dissimulado. Né? Se a verdade ela é o oposto disso, então o verdadeiro nesse sentido é o oposto ao pseudo, né? A gente pode entender para pegar nível de exemplo, o pseudo, o que que é pseudo? As pessoas às vezes falam assim, ah, meu pseudônimo, né? Ou então muitos artistas carregam o nome a vida inteira e aí quando você vai descobrir que ele não é o nome dele é outro nome, né? E aí ele usa um pseudonome para ele transparecer, ter um nome do qual ele não é, né? Ele fala, ah, esse é meu nome artístico e tal. Então, só para a gente ter uma ideia de pseudo, o que significa, né? E para os gregos, a verdade ela é a aletheia, que é o oposto do pseudo, né? Então a verdade é aquilo que pode ser visto, né? E pseudo é aquilo que está escondido, dissimulado, o que parece ser, mas não é, tá? Então, verdadeiro é o evidente. Numa acepção quase visual da palavra, o verdadeiro é claro, delineado, estruturado, visível, né? Então, a gente pode entender que a palavra verdade tem nesse sentido de clareza, do que pode ser visto, do que pode ser compreendido, né? A essência do que os gregos buscavam por verdade é, vai nesse sentido, tá? Então, assim a verdade é uma qualidade das próprias coisas e o verdadeiro está nas próprias coisas. E por que que eles dizem que está nas próprias coisas? Porque veja bem, vamos lembrar um exemplo aqui que nós tivemos em sala de aula, quando a gente falou da questão da chuva, lembra? Então, antes da filosofia,
como era explicada a chuva? Não, a deusa da chuva, ela quis que chovesse e provocou a chuva. E pronto, estava explicado, né? Mas para os gregos, não. A verdade é a qualidade das próprias coisas. E o verdadeiro está nas próprias coisas. Então, se a verdade da chuva está na própria chuva, na própria coisa, então a gente precisa entender esse fenômeno, né? Hoje a gente sabe que o que causa uma chuva é a ação do Sol, né? O Sol, seus raios, eles refletem nos corpos de água, né? Rio, oceano, lago. Esses corpos de água, com o calor do Sol, evaporam. Esse vapor sobe, forma uma nuvem. E essa nuvem, quando ela está muito carregada, ela precipita, ou seja, ela cai. E isso forma a chuva. Então, no sentido grego, a verdade seria isso. Quando ele fala de qualidade das próprias coisas e o verdadeiro está nas próprias coisas. Então, é esse tipo de verdade que eles estão buscando. Essa é a essência da verdade que os gregos do período clássico estão buscando. E aí eles vão dizer o seguinte: conhecer é ver e dizer a verdade que está na própria realidade. Então eles têm uma preocupação com a realidade, com aquilo que é real, né? Se a gente for analisar num sentido mitológico, né? Ou até mesmo no sentido dos sofistas, né? Que eram mestres em persuasão, nenhum nem outro tem grande preocupação assim com a realidade do fato. Eles têm uma preocupação maior em dar uma interpretação, em dar uma explicação, mas que não é como a da filosofia, que está embasada, que está ancorada numa lógica, né? Num raciocínio em busca da realidade. Então, para os gregos, conhecer é ver e dizer a verdade que está na própria realidade. Portanto, a verdade depende de que a realidade se manifeste. Então, ou seja, a realidade precisa se manifestar para que ali esteja a verdade. Para que algo possa ser considerado verdade, é necessário que haja uma manifestação da realidade, né? Enquanto a falsidade depende do que ela se esconda ou se dissimule em aparências. Então, como a falsidade é o oposto do real, então a falsidade ela vai estar junto com o pseudo, que é aquilo oculto, que está escondido, né? Que é uma dissimulação, né? Então, um determinado cantor ele se apresenta com um nome, mas aquele nome não é o real. Aquele nome é uma dissimulação da realidade, é uma aparência, né? Porque o real nome dele está escondido, tá? Então é nesse sentido que os gregos buscavam a verdade, tá? Então agora a gente vai falar um pouco sobre a vida de Sócrates, já que Sócrates teve uma importância tão grande para a filosofia, não somente no período grego, mas até hoje, né? Porque já se passaram 2.400 anos e se a gente for em qualquer escola, qualquer universidade do mundo, vai estar lá um livro de Sócrates, um texto de Sócrates, vai ter alguém naquela escola, alguém naquela universidade estudando filosofia, estudando Sócrates. Se vocês futuramente se matricularem no curso superior, seja de direito, seja de veterinária, seja de enfermagem, seja de fisioterapia, de humanas, qualquer área que vocês forem, vocês vão encontrar a filosofia, vão encontrar os filósofos lá, porque o trabalho que eles realizaram lá foi o que abriu as portas de um conhecimento lógico, palpável, real, que a gente tem hoje no mundo contemporâneo. Tá? Então, e Sócrates ele foi o grande gatilho, Sócrates foi o grande preceptor de todo esse pensamento, de todas essas ideias. Então a gente vai conhecer um pouco da vida dele agora, para a gente entender como que se deu esse movimento da filosofia com esse rompimento total do conhecimento mitológico, né? E aí nós vamos perceber que Sócrates não é que ele era uma pessoa ateia ou que ele não tinha crença religiosa, nada disso. Pelo contrário, ele era uma pessoa que tinha crença sim nos deuses de sua época. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, mas ele acreditava que
para que a gente possa ter um conhecimento sobre a natureza, sobre as coisas do nosso cotidiano, era necessário se desvencilhar desse, desse conhecimento mitológico, e real e buscar uma nova forma de saber. Então, detalhes sobre a vida de Sócrates, né? Tudo que a gente sabe de Sócrates vem basicamente de três fontes, de Platão, Aristófanes e Xenofonte. Esses três eram discípulos de Platão. Por quê? Porque Platão, ele não tem nenhuma evidência que ele tenha deixado algo escrito ou que em algum momento da sua vida ele escreveu alguma coisa. Então tudo que se sabe dele é através de seus discípulos. E esses três foram os que mais escreveram sobre ele, principalmente Platão. Por isso Platão se destaca dos demais. E Platão chegou também a fundar uma academia somente para o estudo da filosofia, o que também contribuiu para formalizar e fazer com que outras gerações, como a nossa, por exemplo, pudessem ter acesso a esses conhecimentos. Tá? Então, não tem nenhuma evidência que Sócrates tenha publicado alguma coisa. Tá? As obras de Aristófanes retratam Sócrates como um personagem cômico e sua representação não deve ser levada ao pé da letra. Porque Sócrates, de fato, ele era uma pessoa assim bastante, vamos dizer, excêntrica, né? Um pouquinho mais adiante nós vamos ver algumas curiosidades e aí nós vamos compreender por que que ele tinha essa fama de ser excêntrico, né? Sócrates, ele era casado com Xantippe, coloquei aqui a imagem de um filme que retrata a vida de Sócrates, né? Xantippe era bem mais jovem que ele e ele teve três filhos, tá? Inclusive, mais adiante, vai haver uma certa cobrança de Sócrates em relação a esses filhos dele por causa da postura que ele assumiu frente à sua vida, né? Então, um amigo dele, Criton, fez uma crítica ao Sócrates dizendo que ele havia abandonado os filhos dele na cena da sua execução. Por quê? Vamos entender melhor essa parte. Sócrates, ele enfrentava alguns problemas na justiça grega de sua época. Dentre outros crimes, ele era acusado do crime de corromper a juventude grega. Por que corromper? Porque veja bem, todos os valores dos cidadãos gregos de Atenas, de todas as cidades, né? Mas vamos falar de Atenas aqui, é, todos os valores sociais eles estavam calcados na religião. Tanto é que os critérios para ser considerado um cidadão grego, seja de Atenas, de Esparta, de Corinto, de qualquer lugar, a pessoa tinha que ser um homem, ou seja, mulher não era considerada cidadã, tinha que ser grego, ou seja, não podia ser estrangeiro, tinha que ter o domínio da vida privada, ou seja, não podia depender de outra pessoa economicamente, você tinha que ter sua propriedade, você tinha que ter os seus meios de sustentação, você tinha que ter uma família e você tinha que ter escravos, né? E você tinha que ter a religião grega e o pai e a mãe grego. Então, se você não tivesse a religião da sua cidade, então você não era considerado cidadão simplesmente pelo fato de você não confessar aquela religião. Então, a religião ela era muito importante nesse período. E é justamente aí onde está o grande problema de Sócrates. Porque Sócrates, como ele questionava tudo, ele questionava também a religião, né? E como ele questionou a religião e fez com que os jovens que conviviam com ele também questionassem a religião, então por esse motivo ele foi condenado, ele foi julgado inicialmente, né, a corromper a juventude grega, porque fazia com que, ao invés dos jovens terem uma crença dogmática, né, ou seja, uma crença inquestionável sobre os deuses gregos, independente de qual cidade fosse, eles começaram a questionar se de fato aquilo era verdade ou não. Então, Sócrates, quando ele era chamado ao tribunal, ele ia lá e usava essa mesma filosofia dele com os seus acusadores, né, com os seus julgadores. E num determinado momento ele foi condenado e a sentença era a morte, né? E a forma de execução naquela época era tomar o veneno chamado cicuta, né? Essa imagem que a gente está vendo aqui
é justamente ele pegando a taça para beber. Então, quando ele foi condenado a beber o veneno cicuta, os amigos dele vieram falar assim, ó, nós vamos dar fuga para você, foge daqui, porque senão você vai morrer. E foi justamente aí onde veio a surpresa de todos, porque ele disse o seguinte, eu não vou fugir, eu não acredito, é, eu não acredito na mortalidade da alma, eu acredito que nós somos imortais e minhas ideias nunca vão morrer. E para mim estar vivo ou beber esse veneno e não estar mais aqui, a minha alma e minhas ideias vão continuar vivendo. E ele assumiu essa postura e aceitou a condenação e tomou o veneno. Então, por isso, ele foi criticado, dizendo que ele abandonou seus filhos e tudo mais. Falando agora um pouco do trabalho dele, não sabe ao certo qual era a profissão dele. Tem alguns relatos que dizem que o pai dele ensinou ele a profissão de pedreiro, mas também a gente não tem assim nada muito concreto sobre isso. É, Xenofontes diz em uma de suas obras que Sócrates considerava sua preocupação mais importante era debater filosofia, né? Então, a profissão dele fica como filósofo mesmo, né? É, Platão afirma que Sócrates ele não recebia pagamento por suas aulas, então vivia na pobreza, então que isso era uma prova de que ele não era um professor, então ele era um filósofo. Porque Sócrates fazia assim, Sócrates ele estava em praça pública, na rua, e quem se aproximasse dele, ele começava a fazer perguntas, começava a fazer essa pessoa pensar, e as pessoas se reuniam ao redor dele, e a partir daí ele ia começando a desenvolver a sua filosofia, né? E fazia com que essas pessoas questionassem, pensassem e tudo mais. Claro, ele não cobrava pelos seus ensinamentos. Então, por isso, Platão afirma que ele não era um professor, né? Porque se ele fosse, ele iria cobrar pelos ensinamentos e tudo mais. Outras fontes mencionam que Sócrates também tinha participado do exército grego em várias batalhas. Inclusive, ele usa isso para sustentar a defesa dele, né? Quando ele foi acusado de corromper a juventude, ele alegou que ele não estava corrompendo a juventude, ele alegou que ele estava fazendo com que esses jovens filosofassem. E aí ele até usa como argumento na defesa dele que se ele abandonasse a filosofia, que se ele abandonasse a tarefa dele de fazer com que os jovens filosofassem, seria a mesma coisa que um soldado abandonasse um campo de batalha durante uma guerra, porque sabia que ia morrer. Né? Então ele falou que mesmo sabendo que vai morrer, ele, enquanto filósofo, não vai abandonar a sua filosofia, assim como na posição de soldado não abandonaria também um campo de batalha mesmo sabendo que poderia morrer nesse campo de batalha. Tá? Então, a gente já pode perceber que Sócrates tinha alguns posicionamentos bem firmes em relação ao seu pensamento, à sua filosofia, e que isso transcendia a vida dele, transcendia as coisas materiais do mundo, do qual as pessoas mais prezavam e valorizavam. Agora vamos aqui para a gente finalizar algumas curiosidades. Sócrates ele costumava caminhar descalço e ele não tinha o hábito de tomar banho. Em algumas situações ele estava tipo assim andando na rua e aí ele começava a pensar sobre algo e aí ele ficava parado, paralisado, como uma estátua e pensando até ele conseguir achar uma solução para aquele pensamento dele. Uma reflexão, por exemplo, sobre o que é coragem, o que é felicidade, o que é amor, né? Então a gente imagina agora, lá na Grécia Antiga, né? Século 4, 5, 3, 4 antes de Cristo, um cidadão como Sócrates, que aparentemente não tinha uma profissão assim, não era um militar, um político, um médico, não tinha uma profissão assim, vamos dizer, tradicional, ele era um filósofo, e que não tinha o costume de tomar banho e que questionava a religião da época, que andava descalço, né? E que quando começava a ter algumas ideias, ele simplesmente paralisava e ficava ali pensando até que encontrasse uma solução para esse problema que ocorreu a ele, né? Então, um dos exemplos que mostra como que ele era uma figura, se ele tinha um caráter legendário, né, como Platão gosta de dizer,
é que certa vez ele descalço, ele caminhava sobre a neve normalmente, né? É o que mostra assim como que eu vou dizer assim, uma certa excentricidade, né? As crenças do Sócrates, em comparação às de Platão, são difíceis de discernir, porque tanto um quanto o outro acreditava no mundo das ideias, acreditava na imortalidade da alma, acreditava no conhecimento reflexivo, né? É, Platão, na condição de discípulo de Sócrates, é, foi um dos grandes responsáveis por trazer essas ideias filosóficas de Sócrates às gerações posteriores, então por isso não tem como muito diferenciar as ideias de Sócrates, Platão e Xenofonte, que também era um dos seus seguidores. Então eles tinham uma visão de mundo muito parecida, né? Uma visão sobre a realidade, sobre a religião e as demais coisas bastante parecida. Claro que Platão numa situação bastante diferente, porque Platão ele era um filho da aristocracia, ele tinha uma família assim que tinha uma condição social muito boa, tanto é que ele fundou uma academia, ele formalizou seus conhecimentos, ele cobrava pelos ensinamentos na sua escola. Então, assim, em termos de condição social, são bem diferentes a posição de um e de outro. Sócrates ele era pobre, ele não tinha posses nem nada, tanto é que foi condenado à morte, né? Nem se preocupou em se defender também, mas a questão das ideias, da visão de mundo, Sócrates, Platão e Xenofonte, eles têm uma visão bastante parecida, né? Algo que a gente pode assim deixar uma ideia sobre Sócrates é que ele realmente foi moral no sentido do quê? De que moral é aquele que pratica sua ética. Então ele de fato praticava sua ética nos mínimos detalhes. Ele era intelectual e ele estava assim muito além, muito distante do seu tempo em que ele vivia, né? Ele era uma pessoa assim que tinha um pensamento, uma ideia que estava muito além do tempo do qual ele viveu aqui na Terra, né? Então aqui nessa imagem a gente mostra que é a justiça grega, né? Quando ele estava sendo julgado, ele foi julgado, condenado, né, à morte por corromper a juventude. Ele falou que não, que por ele tudo bem, que ele aceitava. E aqui a gente pode ver que Sócrates ele não era ateu, né? Apesar dele ter sido condenado à morte por corromper a juventude, no sentido de questionar a religião, mas não era no sentido de ridicularizar ou de dizer que a religião, que os deuses, não, nada disso, porque ele próprio acreditava que Apolo, o deus Apolo, tinha dado uma missão a ele e que ele iria cumprir essa missão dele, que era trazer essa reflexão sobre a vida. Então, de fato, mostra que não era nada contra a religião que ele tinha, de fato era a questão da reflexão da ideia mesmo, né? Sócrates ele era um grande crítico dos sofistas, né? Que eram os sofistas, eles diziam que tudo que era relativo, que não existia uma verdade única, que a verdade dependia do ponto de vista de cada um, né? E Sócrates se opõe radicalmente a essa ideia. Ele dizia que a verdade era uma só e que a verdade estava dentro de cada um e que bastava a gente buscar essa verdade, né? Aí ele usa aquela metodologia maêutica que nós vimos lá na aula passada, ainda quando a gente estava em sala de aula, né? Ele acreditava que a excelência moral era uma questão divina, de divindade mesmo, que isso não era de parentesco, não era passado de pai para filho nem nada, e isso é uma das coisas que faz com que as pessoas compreendam que ele não tinha tanta preocupação com os filhos dele, porque se a excelência moral é algo divino, então isso não seria ele que iria passar para os seus filhos, eles próprios teriam. Mais uma vez, o pensamento de Sócrates é, vai fazer uma diferença aqui, né? Em questões cruciais da vida dele, a religião, né, a crença nos deuses justifica isso quando ele afirma que a excelência moral é uma divindade e não passado de pai para filho nem nada disso, né? Aí a gente olha aqui que talvez essa seja a causa dele. Falou, não preciso ter preocupação com os meus filhos.
E para a gente finalizar aqui, nosso último trecho da aula, Sócrates frequentemente diz que suas ideias não são próprias, mas de seus professores, entre eles Pródigo, Anaxágoras e Clazomenas, né? Então, ele diz que essas ideias que ele tem não são dele, que são dos professores dele que passou para ele. Pessoal, então, para a gente finalizar aqui, façam a atividade, tá bom? Qualquer dúvida, me procure no WhatsApp, no e-mail ou nos comentários aqui no YouTube. Beleza? Um abraço.